jornalistas lá da Argentina, inclusive colegas da ESPN Argentina, esse interesse é mais ou menos para tentar explicar ao torcedor. O Boca está sem técnico, o Riquelme está procurando um técnico para o Boca. O Luiz Ubeldia é um dos muitos nomes, mas tem muita gente na frente dele. Tem muita gente na frente dele. Ele seria talvez o plano E, plano F, plano G da equipe do Boca Juniors. Tem muita gente que é plano A, B e C e que o Boca vai tentar. Então é uma das últimas cartadas do Boca. Por isso que aqui no São Paulo seguiu vida normal, treino normal ontem, treino normal hoje. Eu tinha conversado com pessoas do São Paulo que me garantiram que não chegou nada nem do Boca, nem do representante do Zubeldia, absolutamente nada. E o São Paulo está bem tranquilo em relação ao término desta temporada. Esses 10 jogos que podem dar ao tricolor, ou que devem dar ao tricolor, é isso que o São Paulo busca, pelo menos a vaga na Libertadores da América do ano que vem. Então o Zubeldia segue tranquilaço, dirigindo São Paulo, trabalhando com São Paulo, pensando no jogo contra o Cuiabá. Os bastidores estão quentes agora por outro motivo, Bruno e companheiros. Está sendo votado hoje até às 17 horas, voto eletrônico no Conselho Deliberativo, a aprovação daquilo que a gente trouxe aqui na ESPN há mais ou menos uns 20 dias, que é o acordo com o Fundo de Investimento Galápagos. Para resumir bem rapidamente o que vai acontecer, se aprovado e assinado o contrato, esse fundo vai aportar uma grana no São Paulo boa. Com esse aporte, o São Paulo zera as dívidas bancárias e fica com dívidas somente com este fundo, que serão pagas até 2030. Isso vai amenizar em cerca de 12 milhões ao mês os juros bancários que o São Paulo paga. Mesmo assim, o presidente Casares ontem deu uma declaração dizendo que o torcedor deve esperar um 2025 bem austero, sem muitos investimentos, com o futebol ainda não podendo contratar aquilo que a torcida sonha. Dentro de campo, jogo contra o Cuiabá. O jogo será sábado no Mato Grosso. Caleri e Alan Franco fora. Nestor volta, mas a grande novidade deverá ser o Ferreirinha. Depois de um bom tempo, está trabalhando forte esta semana para ficar à disposição do técnico Luiz Ubeldia. E em relação ao jogo contra o Vasco, no desmembramento da tabela ontem pela CBF, o jogo será quarta-feira após data FIFA, dia 16. São Paulo não pode mandar no Morumbi, tem shows. A opção é Brasília, se não puder pelo regulamento, Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz do Botafogo, deve ser o palco da partida, companheiros. Hoje até 5 da tarde. Só pegar aqui a mensagem que eu recebi numa conversa mais cedo com o Júlio Casares. Eu queria usar o termo arcabouço fiscal do São Paulo, mas a diretoria entende que não é correto, porque o arcabouço fiscal é fiscal, né? E no São Paulo não é um caso fiscal. O termo arcabouço fiscal não está correto por se tratar de uma fonte de renda do governo oriunda do fisco. Nesse caso, o arcabouço fiscal do governo Lula. No caso da reestruturação do São Paulo, é um teto de gastos, baseado nos balanços dos últimos anos. Vale ressaltar ainda que quanto mais crescer a receita, mais poderá ser investido. O São Paulo está aprovando um fundo de investimento com base no fundo Galápagos. E esse fundo vai obrigar o São Paulo a ter um limite de gasto. Então, vamos lá. O limite de gastos vai ser... O São Paulo vai arrecadar 240 milhões de reais para pagar sua dívida bancária. Não é a dívida total do São Paulo, que está em torno de 700 milhões, 600 milhões de reais. A dívida bancária do São Paulo hoje é 217 milhões de reais. O São Paulo vai arrecadar 240 milhões de reais, quitar a dívida bancária e ficar com uma dívida só com o fundo que ele está montando, tá? Esse fundo vai obrigar o São Paulo a gastar com o futebol 350 milhões de reais ou 50% da receita, o que for menor. Ou seja, o teto, se o São Paulo tiver 1 bilhão de reais de receita, ele pode gastar 350 milhões. Ele pode gastar 500 milhões. Se ele tiver 700 milhões de reais, ele pode gastar no máximo 350 milhões de reais. Isso vai criar um teto de gasto. O que é que isso vai ser aprovado hoje até 5 da tarde? Será aprovado, tá? A votação vai até 5 da tarde, mas a gente já pode confirmar. Está aprovado. Será aprovado. Ponto. O que isso tem a ver com o caso do Zubeldia nesse momento? O São Paulo entende que o elenco de 2025 está quase montado, até por esse teto de gastos. Então, se você vai ter um limite de custo,
de gasto, você vai usar este elenco de hoje e acrescentar 2 ou 3 jogadores. Um velocista, por exemplo, do lado esquerdo, para ser reserva do Ferreirinha. O Ferreirinha não tem reserva. Isso exige uma compreensão e uma parceria entre direção e comissão técnica. Há uma avaliação de quem acompanha os treinos de que alguns jogadores que estão treinando muito bem não têm sido tão utilizados. E entende-se que, por exemplo, o Zubeldia queria muito Paulo Fernandes. Recebeu o Longo. O Longo não foi usado no jogo contra o Botafogo, por exemplo. Não entrou contra o Corinthians. A avaliação tem que ser do técnico. Claro que sim. O Marcos Antônio, que é um jogador de controle do meio-campo. Quando faltou controle no meio-campo contra o Corinthians, o Marcos Antônio não entrou. Não sou eu que estou dizendo isso. Essa é uma avaliação constante dentro da Barra Funda, do CT da Barra Funda. Essa é a informação com a qual eu trabalho. Repito, estou até ficando repetitivo mesmo. Quem tiver uma informação diferente, nenhum problema. O que está acontecendo hoje? O Zubeldia é o técnico do São Paulo e seguirá sendo o técnico do São Paulo. Como em qualquer clube, quando acabar o Campeonato Brasileiro, São Paulo vai fazer uma avaliação e vai entender se o Zubeldia tem que continuar em 2025 ou se tem que ter outro caminho. O próprio Zubeldia vai fazer a mesma avaliação. Se ele tiver uma proposta de algum lugar, ele vai avaliar se o melhor caminho para ele é ir para uma seleção, é ir para o Boca Juniors, ou é permanecer no São Paulo. Essa avaliação ela é bilateral. Não é um processo de fritura, é um processo de avaliação constante. Isto está acontecendo. É a informação que eu tenho. Se alguém tem uma informação diferente, claro, basta trabalhar com a sua informação. Não tem problema nenhum. Jornalista não tem ídolo. Jornalista não tem ídolo. Meu ídolo é a informação certa. Muito bom. Agora, como é que está o status do interesse do Boca Juniors no Zubeldia, que a gente comentou ontem aqui, que estava bombando nas televisões lá da Argentina? Eu acho que continua no mesmo cenário, ou seja, o Zubeldia é um nome que o Boca Juniors estuda. O Zubeldia não é o primeiro nome, não é um nome prioritário, mas é um nome que o Boca Juniors estuda. Se houver uma proposta concreta, o Zubeldia vai avaliar o que tem que fazer, se ele tem que sair do São Paulo nesse momento do ano. Acho que o Zubeldia, se tiver interesse do Boca, assim como o São Paulo tem um compromisso com o Zubeldia São Paulo tem um compromisso com o Zubeldia até 31 de dezembro de 2025. Mas tem uma avaliação que está sendo feita constantemente, como eu falei. O Zubeldia é a mesma coisa. Mas não tem cabimento pensar no Zubeldia fora do São Paulo, por decisão de qualquer um dos dois lados, antes do final do Campeonato Brasileiro. Boa. Perguntaram aqui no chat, cadê o Hernan? Ele ia participar, mas ele teve um pequeno problema, mas amanhã ele tá por aqui, tá? Mas tá tudo bem. Trânsito do Rio de Janeiro. Oi? Chama-se Trânsito do Rio de Janeiro. Pois é, né? Isaías Santos, bom dia aqui de Ohio. Bom dia, que chique. Good morning, né, no caso. Deixem o Zuba em paz no São Paulo. O Zuba é muito bom, eu adoro esse apelido. E aí o São Paulo, nessa briga pela quarta vaga, ele está em igualdade de condições com todo mundo? Está em igualdade de condições com todo mundo. Eu quero falar uma coisa sobre o São Paulo, Pode porque falar. eu vi muitas críticas pós-eliminação contra o Botafogo, e eu discordo de praticamente tudo. Mas quais? O time tinha que se classificar, o time foi muito pior que o Botafogo, o time... Muito pior que o Botafogo no Morumbi, não. Não é verdade. No Morumbi, não. Para mim como eu penso futebol... Muito pior, não. O Botafogo foi melhor. Todo mundo pode discordar, a minha maneira de pensar o futebol. Principalmente o futebol para ter resultados acima de tudo. Eu sou guardiolista. Eu amo Guardiola. Tá? Você é cudezista também. Mas muito mais guardiolista, não dá nem para comparar. Por quê? Porque Guardiola parte de uma ideia de muita posse de bola, né? E do jogo com amplitude, com tudo mais. Ele
cria mais situações de gols que o adversário e isso ajuda a ganhar. Não é porque eu acho lindo ficar trocando bola. Né? Eu amava ver o Atlético de Madrid do Simeone quando foi vice-campeão da Champions. Né? Ou a Inter do Mourinho, por exemplo, quando segura o Barcelona. É que estou falando de jogo sem bola, que torna o jogo muito desconfortável para o adversário sem a bola. Então, eu não acho que tem uma maneira perfeita de se jogar futebol. Quando eu olho o São Paulo, eliminado contra o Atlético Mineiro, que tem mais jogadores que o São Paulo decisivos, e com lance de arbitragem, para mim, bem questionável, de expulsão que não foi para o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Quando eu olho o São Paulo pegar o Botafogo, tomar um baile no primeiro tempo do jogo do Rio de Janeiro, equilibrar o jogo no segundo, jogar menos que o Botafogo no jogo do primeiro tempo no jogo de volta no primeiro tempo no Morumbi, mas não dá chance para o Botafogo, toma um gol de pressão de saída de bola, de erro do Luiz Gustavo, e criar as chances de gols mais claras, você pegar os 2 jogos, criar mais chances de gols claras e não perder nenhum dos jogos do Botafogo, que tem muito mais... Peraí, então tira o primeiro tempo do jogo do Botafogo na ida desse pacote. Tudo bem, só que o Botafogo não perdeu chance embaixo da trave que nem o Caleri e não perdeu o pênalti. Tudo bem, mas perdeu várias chances. Perdeu várias mas não chances tão claras quanto o São Paulo. O primeiro tempo foi um amasso, desculpa, o primeiro tempo foi um amasso. O que eu falei aqui no começo da conversa? Agora, depois... Dá pra conversar. Tomou um baile no primeiro tempo. Então é isso. Tomou um baile no primeiro tempo. E chance clara do São Paulo no jogo contra o Botafogo foi o Caleri. No primeiro jogo. E no segundo, Caleri e um pênalti. Okay. Caleri, primeiro jogo foi isso. Agora, segundo jogo é uma outra conversa. Então você pegar com esse elenco do São Paulo... pênalti, com esse elenco do São Paulo... Segundos tempos foram... Segundos tempos. Com esse elenco do São Paulo, que é bem inferior em jogadores decisivos que o do Botafogo, você... conseguir não perder nenhum dos jogos e levar a decisão para os pênaltis, perdendo chances mais claras no jogo de volta, e olhar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo em 5º lugar, com elencos melhores que os do São Paulo abaixo, a única coisa que destoa do que era possível, sendo extremamente perfeccionista para esse time do São Paulo, era estar na frente do Fortaleza, que tem um belo elenco, mas para mim um elenco um pouco pior. O que você quer dizer é que a temporada do São Paulo está entregando tudo o que é possível. Então, mas nisso a gente concorda. Tudo que é possível. Mas nisso a gente concorda. Não, porque você ser eliminado pelo Atlético e pelo Botafogo... E se o São Paulo não está mais à frente... Não é que é legal. Perdemos, tudo bem. Não, tudo bem não, tem que sentir, mas... Não é porque o Zubeldia errou, é porque a direção do São Paulo vai contratar alguns jogadores alternativos, respeitosamente falando, vai buscar um jogador no Belgrano, vai buscar um lateral de qualidade razoável, enquanto o Botafogo foi buscar o Almada, né? Foi buscar jogadores que fazem... Igor Jesus, jogadores que fazem uma enorme diferença. O São Paulo quis contratar o Savarino, não tinha dinheiro. Então... Não só o Botafogo, vamos colocar outros clubes que têm mais capacidade financeira. O Flamengo. O próprio Palmeiras, que não fica comprando vários jogadores. Felipe Anderson. Você tem então, até quem não tem essa capacidade... Deveria ter mais responsabilidade às vezes. Diante desse cenário, eu quero dizer o seguinte, o São Paulo está no limite do possível. Está no limite do possível. Então, se o Flamengo não crescer, se o Inter, que tem uma bela equipe, não tiver uma seção enorme, o São Paulo briga pelo 4º lugar do campeonato. Façicano, antes de você falar do Palmeiras, só uma perguntinha, porque sabe Zubeldia e Boca Juniors, alguma coisa, alguma evolução? Então, a informação é da TIC Esportes, né? Torneio e Competências, que é uma TV muito famosa lá na Argentina, de que o staff do Zubeldia, quem tá falando isso são os caras, tá? Que o staff do Zubeldia conversa com a direção de futebol do Boca, o Diego Alonso? Não, Diego... Foi mandado embora, o técnico. Martínez. Né? Foi mandado embora. Não foi mandado embora. Demitiu. Pediu demissão, né? E o nome do Zubeldia é o primeiro nome para comandar o Boca. O quê? Não vai ser. Não vai ser? Não. Fernando Gago vai ser o técnico do Boca, o Boca tá em negociações avançadas então, e até para pagar a multa com o Chivas lá do México. Só uma observação. Eu não deixaria o Chivas. O Zubeldia da escola do Bielsa. Mais foi 18 anos. O Zubeldia é da escola do Bielsa. E o pessoal do Boca detesta o Bielsa. Então, tipo, nomes como Sampaoli. Sampaoli é Bielsa, né? BKSS... Zubeldia, né? Tem uma ala lá que fala, não, esses caras a gente não quer. Já é a segunda vez que se fala do Zubeldia fora do São Paulo. A primeira foi ainda durante a Copa América, lembra? Que o Seleção do Equador. Que contratou
o BKSS. A gente fala de Zubeldia fora do São Paulo por interesses externos, não necessariamente porque ele está balançando no cargo, né? Mas como disse o Facincani agora, se o Gago estivesse Mas não fechou acertando... ainda, né, Facincani? Não, tá em negociação. Tá em negociação também, a gente está acompanhando isso aí também, claro, obviamente. O Conselho Deliberativo decidiu, com 82,22% dos votos, aprovar a proposta de reestruturação financeira colocada em votação. O placar final da votação foi 1,85 sim e 40 não. Aí tem aqui o release, né, com mais informações sobre o fundo. Projeto. Eu passo, ontem mas a gente enfim, falou bastante passou. aqui, né? Hoje a gente falou sobre o projeto que ia ser até hoje, né? Começava ontem a votação e até hoje, agora às 6 da tarde, se eu não me engano, né? A votação. Então foi aprovada em grande dívida mais expressão, mais de 800 milhões, né, Maltinho? A questão é que vai entrar o dinheiro, né? Vai entrar vai fazer um fundo de 240 milhões e o São Paulo vai ter algumas obrigações de gastos, né? Então, por exemplo, com o elenco, com o futebol, pode gastar até 350 milhões. Então, mas se você vê uma dívida dessa de 850 contos, se não toma providência, velho. Mesmo, por exemplo, aí não sei se você sabe responder isso, né? Claro, posso ter pego vocês de surpresa. Mas mesmo se, por exemplo, estourou, vendeu 2, 3 caras, entrou 400 milhões... Tudo quem vem administrar essa parte de dinheiro, essas coisas, é o fundo. Você vai lidar com o fundo. Beleza. Então, por exemplo, você tem também ali limites de gastos a cada 3 meses, por exemplo, que você pode fazer uma despesa extra, alguma coisa, tem um valor lá, que se eu não me engano, acho que é 10 milhões. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, você tem que pagar 10 milhões ali, até 10 milhões você pode fazer, ou pode pedir ajuda, e aí o conselho vai votar para poder liberar esse dinheiro. Aí você tem obrigações, você tem que ter lucro, vai ter que ter superávit. Tem que cumprir as no regras, final de né, 2025 vai fazer um cálculo quanto que teve, entendeu? Tem que ter uma porcentagem. Então o São Paulo vai cair bastante de dinheiro, porque, por exemplo, só esse ano, a estimativa é que o São Paulo gastou 550 milhões para fazer com o futebol, com tudo. Então se vai cair para 350? 350 é quase 30% a menos, né? Sendo que o São Paulo quer contratar, quer fazer coisas, então vai ter que lidar com isso. Mas é um plano